Oi, eu me chamo Ana Paula Gomes e nesse momento eu vou compartilhar com você que me ouve o capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Esse livro tão pontual e cá entre nós é um dos capítulos que eu mais amo deste livro e eu vou compartilhar com vocês por quê. E se você sentir no seu coração de compartilhar também esse áudio com alguém que de repente esteja precisando de uma palavra, e se você sentir que essa é a palavra que essa pessoa esteja necessitando nesse momento, eu te desafio a compartilhar e que nós possamos meditar nessa palavra, nesse texto e logo em seguida fazer algumas reflexões sobre o que lemos e algumas análises. Amém? Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tudo tem seu tempo, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e desfrute o bem de todo o seu trabalho. Isso é dom de Deus. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se deve acrescentar a isso e não se deve tirar disso. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que já é, já foi. O que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que se passou. Vi mais debaixo do sol. No lugar do juízo havia impiedade. No lugar da justiça, mais impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, pois há um tempo para todo intento e para toda obra. Disse eu no meu coração: isso é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que acontece aos filhos dos homens também acontece aos animais. A mesma coisa lhes acontece. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego e nenhuma vantagem têm os homens sobre os animais. Tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos são pó e todos ao pó tornarão. Quem sabe se o espírito dos filhos dos homens vai para cima e se o espírito dos animais desce para a terra? Pelo que vi, não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Amém? O que você entende? Existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Você consegue meditar sobre essa afirmação? Aqui o autor basicamente nos faz compreender o tempo de todas as coisas. O tempo de nascer, o tempo de morrer, de plantar, de arrancar, de construir, de derrubar, de rir, de chorar. E aqui não é apenas uma lista. Aqui é como se alguém estivesse dizendo para mim e para você: oi, você não pode controlar tudo, mas você participa de tudo. E talvez seja bom te lembrar que você precisa viver ao invés de estar no piloto automático. Quando nós paramos para analisar a palavra tempo,
que nós conseguimos extrair de sinônimo dessa palavra, de reflexão sobre essa palavra? Esse texto, ele nos provoca a olhar para o nosso cotidiano com honestidade, com sinceridade. Porque se existe um tempo para cada coisa, a pergunta que fica é: como a gente tem vivido o tempo certo das coisas? A gente sabe chorar quando é hora de chorar? Ou a gente tenta engolir tudo para parecer forte? A gente sabe parar quando é tempo de parar? Ou a gente muitas vezes confunde exaustão com virtude? A gente sabe abraçar quando a gente está precisando de um abraço? Ou a gente muitas vezes vai postergando isso, deixando sempre para depois? Aqui também, o autor ele ressalta que o ser humano, ele vive sob tensão. E a gente sente que existe algo maior, bem maior, do que apenas esse tempo que estamos vivendo aqui. Existe uma eternidade. Eu gosto muito, do versículo que diz que Deus colocou a eternidade no coração dos homens, lá no versículo 11. Eu acho tão lindo pensar sobre isso. Existe eternidade no meu e no seu coração. E quando a gente olha para o eterno, para o que não tem fim, para aquilo que é perfeito, nós passamos a ter uma outra perspectiva de como lidamos com esse tempo. Nós não ficamos mais presos a essas urgências. Nós somos pessoas mais fluídas quando entendemos essa eternidade em nosso coração, mas com a nossa mente limitada, nós não conseguiremos realmente entender isso na completude que é, de fato. Isso também é a humanidade, nós reconhecermos que somos limitados. Mas isso também irrita, Porque nós gostaríamos de entender mais do que a nossa capacidade pode realmente compreender. Mas a minha grande provocação para você nesse momento é: faça com o seu momento o melhor que você puder fazer, da melhor forma que você puder e dentro do seu melhor. Que você possa, de fato, caminhar para essa eternidade vivendo com, digamos que, intenção o tempo que você está vivendo. Que você seja intencional em tudo que você faz. Que você analise, medite sobre cada trecho desse capítulo. Que você possa ruminar isso, refletir e meditar e analisar e realmente pensar sobre como é o tempo que você tem vivido. No final deste capítulo, o autor nos convida a viver uma humildade, de aceitar ciclos, de perceber a estação que estamos vivendo, de fazer o bem enquanto ainda temos tempo para fazer. Talvez eu e você precisemos aprender a parar de tentar vencer a vida como se fosse uma fase de videogame e simplesmente viver de forma intencional, nos lembrar que nós temos, de fato, um tempo estabelecido pelo próprio Deus. Nós não conhecemos o amanhã, mas Ele, como Deus onisciente, onipresente, onipotente, já viu tudo. Ele já sabe de tudo. Na sua grandeza, nós somos tão pequeninos. Somente o Senhor pode decidir como nós vamos atravessar cada tempo. Somente Ele poderá nos dar essa direção. Mas se nós pararmos para meditar e colocar o centro da direção das nossas vidas nas mãos dEle, creio que de fato nós poderemos ser pessoas mais entendidas do nosso propósito aqui debaixo desse céu e verdadeiramente mais plenas naquilo que nos propomos a fazer. Porque a vida é complexa demais para nós entendermos ela na sua capacidade. Mas ainda assim, o Senhor, Ele nos possibilita a
vivermos de uma forma bem natural, bem fluida e principalmente cheia da presença dele. Que você e eu possamos entender esses questionamentos, essas afirmações, que nós possamos nos colocar nesse lugar de vulnerabilidade no Senhor, para sermos ministrados e ministradas por Ele, que é o dono do tempo. E somente Ele pode nos conduzir da melhor forma. Afinal, não sabemos o dia do amanhã, não temos controle de nada, somente Ele. Como diz lá no versículo 20, todos somos pó e todos ao pó tornaremos. Amém? Que eu e você possamos meditar profundamente nessa palavra e nos posicionar diante daquele que é o Criador de todas as coisas, inclusive do meu tempo e do seu tempo. Amém? Até a próxima leitura.